Olá, o vídeo de hoje ele é uma mensagem que eu trouxe, levei para Paranaguamirim, aqui em Joinville, no mês de agosto de 2025. E o tema que a gente propôs ali é alusivo ao mês dos pais. Como tem Dia dos Pais em agosto, a gente estava trazendo algumas mensagens. Eu fui convidado, na verdade, me dispus se quisesse, poderia levar alguma mensagem ali em agosto, então e propus a data do dia 17, você já vai entender por quê, 17 de agosto. O tema que eu propus para a mensagem, ela começou com uma introdução sobre você separar coisas. Você separa coisas no bazar, ajuda a separar roupas boas das ruins. Quando você vai no mercado, numa verdureira, você separa a fruta boa daquela fruta ruim. Você acaba separando coisas, descarta o que não presta, fica com o que presta. Enfim, o que é bom é separado daquilo que é ruim. Esse foi, mais ou menos assim, foi a introdução que eu dei para apontar para o tema que a gente propôs naquele domingo. E o texto que a gente trouxe está no Evangelho de João, no capítulo 17. No dia 17 de agosto, eu preguei sobre o Evangelho de João 17, sobre o Pai, que é santo, e o Pai, que é justo, naquilo que se convencionou chamar de oração sacerdotal de Jesus. Neste capítulo 17, Jesus chama Deus como Pai pelo menos umas 6 vezes. E ali ele fala também, entre outras coisas, que Deus é um Pai santo e um Pai justo. E é sobre isso que a gente vai conversar com vocês hoje, trocar esse diálogo aí com vocês. Quando a gente fala que Deus é um Pai Santo, e isso foi Jesus que, na verdade, quem chamou Deus de Pai Santo, está ali no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículos 9 a 11. Ele fala o seguinte: minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, porque pertence a ti. Tudo que é meu pertence a ti, tudo que é teu pertence a mim. Eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. No versículo 11 é o versículo chave, quando ele fala assim, agora deixa este mundo, eles ficam, mas eu vou para a tua presença, ele fala assim, Pai Santo, tu me deste teu nome. A primeira afirmação que a gente pode fazer dessa passagem é que Jesus de fato orava e orava muito. Essa não é a única passagem que diz que Jesus orava, mas essa é uma oração mais longa que tem registrado no Novo Testamento, nos Evangelhos. E, sinceramente, muitos de nós desaprendemos a orar. É uma geração, na verdade, que desaprendeu a orar. Porque muitas coisas que antes nos faziam orar, hoje a gente acaba tendo com maior facilidade. E a gente orava muitas vezes pedindo coisas, não para ter um relacionamento com o Pai, não para ter mais intimidade com o Pai, mas geralmente se orava para conseguir coisas. Nos evangelhos, inclusive, Jesus nos deixa um modelo de oração a ser exercido, praticado, vivenciado, que é a oração do Pai Nosso. Assim, se orarmos, se lermos a palavra e nos identificamos como discípulos, então, de Jesus, temos que ter a consciência que ser cristão é conhecer a Deus, a quem o próprio Jesus chama de Pai. A relação de Jesus com o Pai é também o modelo para a nossa relação com Deus. O conhecimento de Deus como Pai nos convida à oração, nos motiva, nos leva a querer estar junto dele. É a confiança para pedir e expressar o cuidado também com os irmãos na fé, assim como Jesus orou pelos discípulos, afirmando que a sua hora está chegando e que sua partida junto ao Pai é iminente. Porque no contexto de João 17, anterior a João 17, no 16, ele está falando da sua missão e do envio do Consolador quando ele fosse para o Pai. Após o capítulo de João 17, é onde que Jesus se dirige para o Getsemane, em João 18, e ali ele é preso, onde que posteriormente ele será condenado, julgado, morto, crucificado e ressuscitado. Jesus então afirma que Deus é um Pai santo
E no texto de João 17, essa santidade está relacionada à palavra de Deus no versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a própria obra do Senhor Jesus, no versículo 19. E aqui é uma situação peculiar, pois temos registrado somente no Novo Testamento essa relação de afeição entre o Deus que é Pai Santo, porque para o judeu da época isso era estranho. O judeu da época tinha uma mentalidade ainda das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento para nós, que é a Torá para eles. Eles entendiam Deus como Pai Santo, sim, separado de tudo, mas Senhor é Deus Todo-Poderoso. Não como um Pai Santo, mas como um Deus Santo. Sede santos porque eu sou santo, como a gente vai ver mais para frente. Essa questão de ser um Pai Santo é Jesus, principalmente, quem traz para a realidade do judeu da sua época. Como entender, então, essa afirmação de Jesus, Pai Santo? A santidade de Deus é mais difícil de explicar do que todos os outros seus atributos. Em parte porque é um dos seus atributos essenciais da sua própria natureza, que não é compartilhado pelo homem, pois fomos criados à sua imagem e semelhança, mas somos criaturas, nós não somos Deus. E compartilhamos muito dos seus atributos, obviamente em um grau muito menor. Quer dizer, nós ainda assim, por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós conseguimos compartilhar algum dos seus atributos, entre eles o amor, a misericórdia, a fidelidade. Entretanto, alguns dos atributos de Deus nunca serão e poderão ser compartilhados por seres criados, que se refere à sua onipresença, onisciência, onipotência e à sua santidade, que a gente está conversando aqui. Agora preste atenção nisso, que isso aqui é muito importante, é fundamental, é de umas partes nevrálgicas que a gente levou ali na pregação. A santidade de Deus é o que o separa, que o distingue de todos os outros seres. A santidade de Deus é mais do que sua perfeição ou pureza sem pecado. É a essência da sua alteridade, é aquilo que o torna outro, sua transcendência, a sua divindade, que o torna diferente dos seres criados. A santidade de Deus encarna o mistério da sua grandiosidade e nos faz olhar para ele com assombro quando começamos a compreender um pouco da sua majestade e a ter um temor reverencial por ele. Esse temor reverencial por ele, por exemplo, é registrado também no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 1 a 7. Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 7, que diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele estava assentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido. Eu disse, no caso que é Isaías, né? Estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar como uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Aqui, essa passagem também sobre o perdão do pecado que foi removido pela brasa vai apontar mais para frente para a obra que Jesus fez. Pelo motivo pelo qual Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo. Ele morreu pelos nossos pecados e nos justifica, nos purifica de todo o pecado através do seu sangue também. A essência dessa passagem, contudo, é a pureza de Deus, que não pode tolerar qualquer forma de pecado. Para o contexto religioso da época, porém, a santidade que estava na mentalidade judaica, que sugeriria algo sobre a santidade a ser esperada dos discípulos, por quem Jesus está orando, isto é, o separar-se do mundo, que é, pois, o princípio de Levítico 19, 1, 2, no qual precisam se tornar, que é, torne santos porque Deus é santo. E o que diz lá
Em Levítico 19, 1, 2, diz assim: o Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. O fato de que os discípulos pertencem a Deus é a razão para a qual se mantenham separados do mundo, visto que na mentalidade do Antigo Testamento, a santidade de Deus é oposta ao que é secular, o que é profano. Para Jesus, o separar-se do mundo não é tirá-los dessa existência caída, mas preservá-los, cuidá-los de todo o mal. Deus é santo, e esse atributo é um dos mais majestosos da divindade. Quando afirmamos que Deus é amor, conseguimos nos identificar com essa característica, pois em menor ou maior grau amamos alguém, mas quando falamos em santidade de Deus parece algo impossível a nós humanos. E esta é uma realidade que profetas como Isaías experimentou quando teve a visão de Deus na sua glória. Mesmo que nos pareça difícil demais atentar para essa santidade divina, nós devemos e podemos elencar algumas características da santidade de Deus aplicáveis às nossas vidas. Entre elas, eu quero só destacar 4 para você. Primeira delas, a santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus à medida que meditamos na sua palavra. Segunda, o homem santo se esforça para evitar o pecado com a ajuda do Espírito Santo. Terceira, o homem santo se esforçará para ser semelhante a Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Quarto, o homem santo, por fim, procurará ser cheio do Espírito Santo e a demonstrar o fruto do Espírito, seguirá o amor e a fraternidade, será misericordioso, puro de coração, temente a Deus e humilde. Por que devemos ser santos? Relembrando mais uma vez, porque Deus, nosso Pai, é santo. E como já dizia alguém em algum curso de educação de filhos, o fruto não cai longe da árvore. Sede santos, porque eu sou santo. Por fim, no sentido mais lato, laico, comum, ser santo é ser separado. Deus é majestoso e glorioso. Ele mesmo só se revelou em Cristo. Nós somos chamados de santos. Nas cartas de Paulo, separados para Deus e para toda a boa obra que ele preparou que andássemos nela. Sede santos, porque eu sou santo. E nesse sentido, a gente vai para a segunda e última parte da mensagem que nós temos para hoje. Nós vimos que Deus é um Pai santo, e agora nós vamos ver como Jesus chama Deus é um Pai justo. Em João 17, versículo 25, João 17, versículo 25, que é o nosso contexto principal. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Se o versículo 11, Jesus trata o Pai como Pai Santo, agora ele o faz como Pai Justo. O Pai é o juiz e justo juiz de toda a terra. Por meio da fúria do mundo contra os seguidores de Jesus, ele fará com que o certo prevaleça. Mas como sempre acontece no Novo Testamento, a justiça pela qual oramos, o justo julgamento pelo qual o Pai se expressa em seu mundo, aparece diante de nós como amor na pessoa de Jesus Cristo. Mais uma vez, um dos atributos de Deus é ser justo, e diferente da santidade, que parece algo tão distante de nós, quase inalcançável, em relação ao nosso homem interior, ser justo pode também ser um atributo de caráter que podemos exercer em nossos relacionamentos humanos, familiares, na igreja, na sociedade, na comunidade na qual nós vivemos, e, portanto, se expressa de forma externa, no exterior. Mas a gente vai separar essa questão da justiça de Deus, Deus ser justo, e a sua justiça, claro, porque um leva a outro, em duas situações. A primeira delas, que Deus é justo e nós pecadores. Logo, ele exerce justiça sobre nós por conta do pecado. Quando Deus justifica os pecadores por meio da fé em Cristo, ele o faz por base na justiça feita. A punição de nossos pecados na pessoa de Cristo, o nosso substituto. A forma tomada por sua misericórdia mostra que ele é inteira e totalmente justo. Nós temos uma passagem no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23 a 26. Romanos 3, 23 a 26 diz assim:
pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso ele se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Eu vou repetir Romanos 3:26 para ficar bem claro para você que isso é fundamental para a fé cristã também. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Um dos temas principais da carta de Paulo é a justificação pela fé. Muitas religiões ensinam que a pessoa viver de uma maneira boa, Deus talvez irá aceitá-la e abençoá-la. Mas Paulo ensinou que quando somos aceitos e abençoados por Deus gratuitamente por meio de Jesus Cristo, podemos e iremos viver como devemos. É o pecador sendo justificado pelo justo. É eu e você, como pecadores, que merecemos a morte por conta do nosso pecado, a morte espiritual de estarmos separados de Deus. Deus em Cristo Jesus, através do sangue derramado de Jesus na cruz, nos justifica, porque ele aceita o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Logo, Jesus é aquele que nos justifica. E esse é uma das doutrinas principais da Reforma Protestante, que reformadores como Martim Lutero e João Calvino reverberavam e afirmavam solenemente essa verdade. Em 1 João capítulo 1, versículo 8 a 9, também no Novo Testamento, primeira carta de João, versículo 1, 8 a 9, a gente lê que se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. E não vivemos na verdade, mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Na sequência, na mesma carta de 1 João, no capítulo 2, versículo 1 a 2, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Embora mereçamos a ira de Deus e o castigo pelos nossos pecados, Jesus Cristo tomou nosso lugar. Ele viveu como deveríamos viver, mas ele acabou morrendo na cruz e recebeu a assolação de nossas vidas imperfeitas merecem. Quando nos arrependemos e cremos em Jesus como o castigo que teríamos que receber, desaparece. Pois foi sofrido por Jesus e toda a honra que ele merece por sua retidão de vida e morte foi transferida para nós. Agora somos amados e cuidados por Deus, como se nós mesmos tivéssemos vivido a vida que Jesus fez e tudo aquilo que ele realizou. Porque nós, pela fé, estamos e vivemos em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro aspecto do Deus que é justo. Deus que é justo e que condena o pecado, mas através de Cristo justifica o pecador. O título que nós tínhamos dado, então, era esse aqui: Deus é justo e nós pecadores. Agora, o segundo aspecto do Deus que é justo é que ele quer que sejamos justos também e praticantes da justiça. Por não termos consciência de que a justiça é tema tão essencial na palavra de Deus, nas Escrituras, na fé cristã, é que muitas vezes em nossas devoções nós a entendemos como algo que requer um tipo de vingança pessoal contra alguém que nos fez mal, alguém que nós não gostamos, e que na nossa mente a ideia de justiça então se mistura com a mesquinha ideia de vingança. No entanto, o Deus de Jesus Cristo é o Pai justo. Ele, a partir daquilo que Jesus ensinou no Novo Testamento, não é um Deus de vingança, mas de justiça.
Podemos dizer que o Pai justo que Jesus conhecia e nos estimula a conhecer é aquele ao qual Jesus conheceu como Deus que ama a justiça e espera que ela seja exercida na história mediante a motivação da misericórdia e da compaixão. A intenção de Jesus Cristo não era apenas que o Pai fosse entendido como justo, só ter o conhecimento da justiça de Deus. Eu conheço Deus como justo. E aí? O que acontece? O seu desejo era que aqueles que recebessem a revelação de quem é Deus refletisse no meio da história o caráter do Deus que conheceram. Portanto, para conhecermos o Deus Pai que é justo, precisamos exercer a justiça que Ele nos ensina nas Escrituras. No meio acadêmico, eu acho que até de neurolinguística, de comportamento humano, nós temos uma palavra que se chama CHA. É uma abreviatura, um acróstico de conhecimento, de habilidades e de atitudes. Então você tem o conhecimento de que Deus é justo, ok? Você sabe que você deve praticar a justiça, porque você é santo, você foi santificado por Jesus, você é uma nova criatura, você vive na comunidade de fé. Então você tem toda a habilidade para poder exercer a justiça. Então você tem conhecimento, tem a habilidade, mas você deve praticá-la, que é a atitude. Conhecimento, habilidade, atitude. Isso serve para tudo, em todas as áreas da nossa vida. E na área da nossa vida de fé também é. Tenho conhecimento da palavra de Deus, eu sei que devo praticar o bem, então eu vou lá e pratico, né? Não me omito. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Pois bem, alguns exemplos da prática de justiça que a palavra de Deus nos traz no Antigo Testamento, em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ao povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom, e o que ele requer de você, que pratica a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Ora, em Zacarias também tem uma passagem que diz: Não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, e não tramem o mal uns contra os outros. Em Deuteronômio também fala uma passagem, Deuteronômio 10, 17 e 18, fala assim: Ele faz a justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimentos e roupas. E assim, sucessivamente, no Antigo Testamento, temos muitas passagens que aludem à justiça de Deus, a uma prática de justiça social, ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, ao necessitado, ao desamparado. É interessante isso. Quando a gente parte também para o Novo Testamento, teríamos outras passagens, mas o tempo aqui nos permite. Nós temos um exemplo também no Novo Testamento a respeito de justiça social. No próprio Jesus fala em Mateus, no capítulo 25, 31, 46. Tive fome, tive sede, estava nu, me vestiste, estava preso, fosse me visitar. Né? Quando nós fizemos isso? Quando eu estava com fome, quando estava com sede, quando estava nu. Quando fizeste a um desses pequenininhos, a mim o fizeste. Então é interessante essa questão de justiça de Deus, juntamente com ações práticas na sociedade que reverberam o amor dele por todos. Em resumo, a vontade clara de Deus é que todas as sociedades reflitam o seu interesse por justiça para com os fracos e para com os vulneráveis. Na oração sacerdotal de Jesus, ela é interessante porque Jesus ali está orando por ele mesmo, ele está orando pelos seus discípulos, e ele afirma também que não só por aqueles que ali estavam, mas para todos aqueles que viriam a crer nele. Assim, a oração sacerdotal de Jesus, ela perpassa o tempo e espaço. Ela é para todos aqueles que creem no Senhor, todos os seus discípulos, desde que ele pregou, desde que ele passou, desde a sua passagem aqui por esta terra. Então tiveram os primeiros discípulos ali, tiveram os apóstolos, depois toda uma série de cristãos que já se passaram 2000 anos de cristianismo, e a gente está vivenciando essa fé. E a gente está recebendo essa oração do Senhor Jesus, para que o Senhor Deus receba essa oração eternamente,
para todos aqueles que vierem a crer no Senhor Jesus. Então a oração sacerdotal de Jesus, ela é temporal, ela é eterna. E aqui nós abordamos somente dois aspectos, como Deus que é Pai Santo e Pai Justo. E diante da verdade da palavra de Deus, nós somos desafiados a sermos santos como Ele é santo e a ser justo como Ele é justo. Temos buscado a santidade? Temos praticado a justiça? Talvez sim, pode ser que não, como deveria. Quem sabe você tem desenvolvido sua vida de fé nesse sentido. O importante para quem não despertou para essa realidade é começar. E para aquele que já está nessa caminhada é perseverar. Porque ainda estamos no mundo e aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine. E eu agradeço pela tua presença até aqui. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém.